consultório para as duas trabalharem. E depois de alguns meses trabalhando, ela descobriu que não era aquilo. E ela, depois de orar e pensar, ela percebeu que nos hospitais lá em Brasília, muitos pacientes permaneciam por semanas, às vezes meses, internados em UTIs e no hospital, e os hospitais não providenciavam tratamento odontológico. E muitas vezes eram curados das suas enfermidades, mas saíam do hospital com infecções e muitas vezes tendo que voltar em virtude da falta de higienização, de tratamento, de cuidado odontológico. E ela então começou sozinha, se oferecendo sem receber um centavo, entrando nas UTIs, fazendo higienização, às vezes fazendo algum cuidado que era possível fazer dentro da UTI. O nosso filho, quando ficou internado em tratamento do câncer, um dia ela entrou na UTI onde ele estava para fazer toda uma higienização com ele. E os pais dela são muito amigos meus, e com isso ela acabou criando uma equipe de 8 profissionais atuando em 6 ou 7 hospitais de Brasília, e as famílias, quando podiam e queriam, contribuíam, pagavam, mas elas faziam isso com todos os pacientes, sem distinguir aqueles que podiam ou não pagar. E fez isso como uma expressão de vocação. Entendeu que era uma forma como ela podia contribuir para o bem comum, usando as suas habilidades. E essa criatividade, ela é importante para todos os profissionais, todos aqueles que atuam nas mais diferentes áreas de ciência, de ensino, educação, seja o que for, para promover o bem comum, porque esse é o nosso chamado, de todos nós, a promoção do bem comum. Então, Patrícia, Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu testemunho, que Deus abençoe o seu trabalho na Guiné-Bissau. Só mais uma coisa antes de prosseguir. Falei com o pastor Aguinaldo, e ele me deu a permissão, e na mesa lá atrás tem esse livro, Insegura, porém Segura. Esse livro foi lançado 2 semanas atrás pela nossa nora, a Flávia, que eu a incentivei a escrever esse livro porque ela tem vivido, mas viveu experiências assim que foram muito marcantes na vida dela, como a separação dos pais, quando ela era ainda novinha, 2 anos de idade. Casou-se com o nosso filho, que depois de 10 anos de casado, ele veio a falecer. E ela então fica sozinha numa cidade distante da família dela. Ela decidiu permanecer em Brasília. Tiveram um filhinho que hoje está com 7, faz 8 anos, daqui 2 meses, mas é uma criança especial. Nasceu com a síndrome de Down e depois descobriram um quadro de autismo nível 2. Ele é não falante ainda, e então ela é mãe de uma criança que requer cuidados especiais e enfrentando sozinha uma infinidade de desafios novos para a sua vida. Eu então a incentivei a escrever não um livro autobiográfico, mas escrever a sua experiência de como ela lidou com todas essas perdas, com todas essas dificuldades, e saiu então esse livro com umas gravuras muito bonitas, muito bem feito. Um casal lá da nossa igreja fez toda a editoração do livro, e está ali no fundo. O pastor perguntou se tinha livros meus. Tem uma meia dúzia só, de Quando a Alegria Não Vem pela Manhã, está lá. Mas são 2 piques diferentes, tá? Não misture os 2, por favor. Ok? Muito bem. No início que eu
tenho a honra de participar aqui da Academia Mosaico e da Escola Dominical da Igreja Mosaico. Um dia vai definir isso daqui. A Mosaico tem essa característica de criar coisas assim, né, bem próprias, né? Tem a Igreja Presbiteriana Mosaico em Goiânia e a Mosaico Igreja Presbiteriana em Anápolis, né? Em Goiânia eu sou Ricardo Barbosa de Souza, aqui eu sou o Souza Ricardo Barbosa, para não ter também muita confusão, para as coisas ficarem bem claras. Mas o tema que me pediram para falar hoje de manhã foi sobre educação de filhos. E foi o tema que a gente procurou desenvolver, considerar. E eu queria continuar com essa mesma preocupação, mas o que eu queria propor seria uma oração para os pais. É o tema que eu queria propor nessa manhã na nossa meditação. E o texto que nós vamos ler é em Efésios capítulo 3, começando no verso 14, mas eu queria começar com o Salmo 130, o primeiro versículo do Salmo 130, ele começa dizendo assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Das profundezas clamo a ti, Senhor. E lendo um pequeno trecho que foi escrito por João Crisóstomo, que viveu no século IV e sofreu perseguições, acabou sendo morto em virtude delas, um grande pregador, e um pregador que era tomado pelo zelo que tinha por Deus e pela sua palavra, e por isso foi muito incompreendido e perseguido, e entendia que o seu trabalho, em grande medida, era consolar as famílias de cristãos que haviam sido perseguidos e executados. Então, ele viveu num ambiente de um caos profundo e de muito sofrimento e de muita dor. E ele diz que a verdadeira oração não é aquela que os nossos lábios pronunciam, mas aquela que nasce dos abismos da nossa alma, das profundezas do coração. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele diz que a verdadeira oração é a oração que nasce desse clamor aflito. Esse clamor de quem percebe e reconhece que somente Deus pode salvar, pode livrar. Calvino, nas Institutas, no capítulo em que ele trata da oração, ele descreve a mesma coisa. Ele diz que a verdadeira oração é aquela que nasce das mandíbulas da morte. É a oração que nasce da angústia profunda, e é por isso que nos Salmos nós encontramos com tanta frequência o salmista dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor. Isso tem me feito pensar sobre aquilo que me coloca de joelhos diante de Deus. É assim que Efésios começa, no versículo 14 do capítulo 3, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Talvez essa seja a pergunta que nós, pais, educadores, líderes, pastores, é a pergunta que nós temos que fazer constantemente. O que é que nos coloca de joelhos? O que é que nos esmaga a ponto de nos levar a dobrar os nossos joelhos e clamar aquilo que vem das profundezas da nossa alma? E pensando nessa afirmação do Salmo e de João Crisóstomo e de Calvino, de que a verdadeira oração não é simplesmente aquilo que os nossos lábios pronunciam, mas aquilo que brota das profundezas da nossa alma, eu fiquei pensando que a minha vida toda, a maior parte dela, foi vivida com relativa tranquilidade.
Minha vida toda foi vivida com segurança. Nasci e cresci dentro de um ambiente que foi muito bom, que me formou. Ah, Nasci dentro de uma família que temia a Deus, que me deram uma boa educação. Cresci num ambiente que me ofereceu segurança, estabilidade emocional, financeira, em todos os sentidos. E me envolvi, participei da igreja, que sempre também contribuiu para a minha estabilidade. Casei e tivemos uma família, tivemos nossos 2 filhos, e também dentro de um ambiente bem tranquilo, bem razoável, bem seguro, com os probleminhas que toda família, que todo casamento, que todos os relacionamentos precisam enfrentar de tempo em tempo. Mas, no geral, a minha história, a minha vida foi vivida com relativa tranquilidade e segurança. E eu sempre orei, e minhas orações sempre foram orações de gratidão, orações muito sinceras, verdadeiras, onde eu procurei demonstrar minha gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito, por toda essa segurança, por toda essa paz, por todas as bênçãos que Ele concede. E reconheço que tudo veio das mãos dEle, reconheço que tudo foi graça de Deus para a minha vida, para a minha família. Contudo, embora as minhas orações tenham sido profundamente sinceras, elas não me levaram a desenvolver a consciência da mais absoluta necessidade que eu tenho de Deus. Elas aconteceram dentro de um ambiente de tranquilidade. E embora a minha gratidão fosse sincera, eu não desenvolvi essa compreensão da minha mais absoluta e desesperada necessidade e dependência de Deus. Porque elas não brotavam das profundezas, dos abismos mais profundos. E o período em que isso aconteceu, e eu pude então experimentar isso na minha vida, foram os 14 meses desde a descoberta do diagnóstico de câncer do Tiago, do nosso filho. E esse diagnóstico veio já no final de setembro de 2019, até o falecimento dele no início de novembro, dia 7 de novembro de 2020. Foram 14 meses. Nesses 14 meses, eu entendi o que é clamar a partir das profundezas. Eu entendi o que era levantar da cama, ser arrancado dela, melhor dizendo, nas madrugadas que simplesmente não conseguíamos dormir, e ser colocado de joelhos e clamar das profundezas da minha alma pela cura do nosso filho. E isso fizemos durante esses 14 meses. Foi o período em que eu percebi o que significa o primeiro versículo do Salmo 130, porque você se depara com uma situação, você se depara com uma realidade que, se Deus não intervir, se Deus não atuar, se Deus não fizer aquilo que só Ele pode fazer, você não tem outra alternativa, você não tem para onde escapar, você não tem como lidar com aquilo. Durante um período da minha vida pastoral, eu fui envolvido num trabalho, um tipo de capelania, embora não oficial, com um pequeno hospital recém-criado em Brasília, o Hospital de Apoio, que foi um hospital criado para aliviar
o movimento dos grandes hospitais e foi um lugar onde pacientes terminais, pacientes sem alternativa clínica, a grande maioria deles, em virtude de um câncer, eram colocados, levados para aquele hospital onde tinha ali um tratamento mais humanizado, um trabalho mais terapêutico, ajudando-os a viver aquele final de vida com alguma dignidade, apoio, muitos deles de outros estados, de regiões distantes, que ficavam sozinhos ali. E uma outra ala do hospital para pacientes crônicos, paraplégicos, tetraplégicos e outras enfermidades que não tinham condições de cura, para ajudá-los a adaptarem-se melhor àquela condição de vida, e uma ala de crianças leucêmicas. Essa ala a gente não tinha acesso a ela. E durante quase 20 anos eu visitei esse hospital e esses pacientes, sempre com uma dificuldade muito grande, porque a minha forma de envolver com o sofrimento e com a dor das pessoas, sempre houve uma resistência muito grande em mim, uma dificuldade que eu sempre tive, mas por obediência eu precisava ir nesse hospital todas as semanas. E foi lá que eu convivi com pessoas que clamavam das profundezas, que oravam das profundezas, como uma garota de 18 anos, mais ou menos, que voltando da igreja, depois de um culto à noite com seu namorado, foram confundidos com assaltantes e levaram tiros, e ela recebeu um nas costas e ficou paraplégica. E essa menina clamava pela sua cura. Uma menina bonita, 18 anos de idade, incapacitada de andar, por uma tragédia como aquela. E tantos outros que eu convivi, clamando a Deus das profundezas. E me fez sentido quando eu vi tanto João Crisóstomo quanto Calvino falando sobre o fato de que as orações não são apenas os movimentos dos nossos lábios, aquilo que nós pronunciamos nas nossas orações, que a verdadeira oração ela precisa arrancar dos lugares mais profundos da nossa alma esse clamor que nasce de uma consciência de que somente Deus pode realizar aquilo. E é por isso que eu pensei, para essa manhã, para essa meditação, olhar com vocês essa oração de Paulo e pensar nela como uma oração que deveria ser feita, deve ser feita por todos nós, pais, avós, professores, educadores, líderes, todos nós. E a oração, ela diz assim, Efésios 3, começando no verso 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por essa causa me ponho de joelhos.
Havia uma razão, havia um motivo que colocava o apóstolo Paulo de joelhos. E esse motivo não era, poderia ser, mas não era uma enfermidade grave, incurável, não era uma situação trágica que requeria uma intervenção divina, não era nada dessa natureza. O que o colocava de joelhos diante de Deus era a consciência, a compreensão que ele tinha de que algumas coisas, algumas necessidades vitais, algumas necessidades cruciais para a vida de todos nós e particularmente para a vida dos nossos filhos, elas só serão realizadas por uma intervenção, por uma ação divina. E Paulo tinha absoluta clareza quanto a isso. E ele então se coloca de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome todas as famílias da terra, para que, veja, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Fortalecer com poder, por meio do Espírito Santo, o ser interior. Essa realidade mais profunda da vida e da existência de todos nós. Nós, como pais, avós, educadores, nós nos preocupamos muito com aquilo que é externo. Nós oramos preocupados com o futuro dos nossos filhos, com a sua carreira, a sua profissão. Oramos preocupados com a sua saúde, com a sua segurança, com as suas escolhas. E tudo isso está bem. Ok, não há nada de errado nessas preocupações que nós temos, mas elas dizem respeito a uma realidade externa, àquilo que de alguma forma nós também podemos contribuir para que elas de alguma forma sejam conquistadas através de uma boa educação, de uma boa escola, de uma boa formação, de um bom cuidado de saúde, etc. E tudo isso é absolutamente importante e necessário. No entanto, existe uma realidade interior que envolve o coração, que envolve os anseios, que envolve os desejos, que envolve uma compreensão da identidade, do valor, daquilo que de fato importa na vida de qualquer um de nós, mas particularmente dos nossos filhos, que somente Deus pode realizar. Que somente a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós, particularmente dentro dos nossos filhos e netos, pode acontecer. Nós tivemos no encontro aqui, se não me falha a memória, o último, né, Fred? O último encontro nós tivemos considerando esses desafios novos na educação, na preocupação com os nossos filhos a partir de um livro publicado aqui no Brasil, não muito tempo atrás, chama Geração Ansiosa, que eu recomendo para pais e educadores lerem, de Jonathan Haidt. E esse psicólogo, professor em Nova York, pesquisador, ele pesquisou a partir de um corte que ele fez em 2010. Porque em 2010 foi quando surgiram os smartphones. Até então tinha telefone celular, mas não com câmera, com áudio, com tudo isso que tem hoje. Em 2010 surgiu o primeiro. E ele pega essa geração que nasceu em 98, 97, 98, que chega em 2010 com seus 13 anos, 12, 13, 14 anos, entrando na adolescência, e pesquisa essa geração de 2010 até 2020. E ele chega a conclusões assustadoras, desesperadamente assustadoras.
Comentei ontem aqui. Mais de 150%, houve um aumento de mais de 150% na incidência de suicídio entre meninas adolescentes nos Estados Unidos. Mais de 100% de mutilação. E nós não estamos falando de uma realidade distante. Eu tenho visto isso em Brasília e tenho visto isso na nossa igreja. E há pouco tempo atrás, a Folha de São Paulo publicou um artigo interessante dizendo que o que determina hoje o gosto, os interesses da nova juventude, dos adolescentes hoje, não é mais a família, religião, não é nada disso, mas são as redes sociais e toda a interação que isso tem proporcionado para a vida dos nossos adolescentes e jovens. E veja, isso produz um conflito muito grande, porque a realidade interna, a paisagem interna da vida de muitos deles permanece confusa. Uma identidade confusa, uma percepção da realidade confusa, o que torna os seus relacionamentos, a sua perspectiva, a sua visão de vida e de futuro confusa. E olhando para essa oração e procurando trazer essa oração para o nosso ambiente, para as nossas famílias e para os nossos lares, quantos de nós temos orado e clamado das profundezas para que o Espírito Santo, com poder, habite no interior de cada um dos nossos filhos, ajudando-os a terem uma visão, uma identidade fortalecida pela presença do Espírito Santo, dando a essas crianças, a esses adolescentes, uma visão, uma compreensão de si mesmos a partir daquilo que Deus revela nas suas vidas. Gente, nós não temos nenhuma capacidade, nenhum meio, nenhuma condição de realizar isso. Não há em nós recurso, não há em nós capacidade, não há em nós competência para fazer esse tipo de coisa. Isso deve nos levar, como pais, como avós, como igreja, a dobrar os nossos joelhos e clamar a partir das profundezas para que Deus realize na vida dos nossos adolescentes, jovens, dos nossos filhos, ainda bebês, ainda crianças, aquilo que só Deus pode fazer. Isso requer de nós um clamor das profundezas. O segundo motivo pelo qual Paulo ora é para que Cristo habite no coração, assim também habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Essa habitação de Jesus Cristo em nós, essa união com Cristo, como Calvino chama no terceiro livro das Institutas, essa forma como nós nos unimos a Cristo pela presença e poder do Espírito Santo, de forma que o mesmo relacionamento, a mesma compreensão, a mesma consciência que Jesus Cristo tinha em relação à sua comunhão com o Pai, seja agora transferida para nós e para os nossos filhos, de forma que possamos nos ver e eles possam se ver como pessoas cujo seu interior é uma habitação, é uma moradia de Jesus Cristo, que realiza a partir dessa presença os mesmos dons, as mesmas virtudes, o mesmo fruto de Jesus Cristo na vida e na alma dos nossos filhos e de cada um de nós, mas particularmente dos nossos filhos. Quantos de nós temos dobrado os nossos joelhos, conscientes de que se Deus não fizer isso, se Deus não proporcionar a presença de Jesus Cristo dentro da vida dos nossos filhos, nós não temos como, não temos meios, não temos recursos
recursos, nós não temos condições para que isso aconteça. Nenhuma condição. Absolutamente nenhuma. E por isso Paulo então se põe de joelhos. Porque por mais que ele fosse eloquente nas suas pregações, por mais que ele fosse claro na sua exposição das Escrituras, por mais que ele fosse convincente nos seus argumentos, nada disso é suficiente se o Espírito Santo não fizer com que Cristo habite dentro de nós. Por essa causa, eu me coloco de joelhos e vem um clamor das profundezas para que Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. A terceira súplica de Paulo, e segue na mesma linha, ele diz no verso 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, comprimento, altura e profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Essa oração que vem das profundezas, para que eles compreendam o incompreensível, para que eles entendam aquilo que não pode ser entendido naturalmente. Compreender o amor de Cristo não é algo que nós fazemos de forma meramente racional. Não se trata de informações sobre o amor de Jesus Cristo, de argumentos sobre o amor, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo. Não se trata apenas disso. Trata-se de algo muito maior, muito mais profundo, que não depende do nosso esforço, mas pelo qual nós nos colocamos de joelhos diante do Pai e clamamos das profundezas do nosso coração e da nossa alma, para que os nossos pequenos, as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos adolescentes compreendam o incompreensível. Entendam aquilo que não pode ser explicado, para que experimente aquilo que não pode ser medido, para que eles entrem numa experiência espiritual que somente Deus, por meio do seu Espírito, pode produzir na vida dos nossos filhos. Por essa causa eu me ponho de joelhos, porque eu sei, e eu tenho consciência de que eu mesmo não posso, não consigo, não tenho os meios para produzir isso na vida dos meus filhos. E por fim, ele segue orando para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Sejam envolvidos por tudo aquilo que envolve Deus, para que Deus os tome por inteiro, para que toda a vida deles seja medida, moldada, fortalecida por uma presença que os envolve, por uma presença que os toma por inteiro, de forma que eles vivam essa plenitude da presença de Deus, que também não pode ser conquistada por nós. Por mais que sejamos habilidosos para explicar, por mais que a nossa teologia consiga ajudá-los a entender a natureza divina, nada disso será suficiente, nada disso irá proporcionar aquilo que Paulo se colocava de joelhos para ver acontecer na vida da igreja. É uma oração pela igreja, é uma oração que Paulo fez por mim, fez por você, por cada um de nós. Eu estou aqui tentando apenas não
nos colocar fora dela, mas incluir as nossas crianças, entendendo o que João Crisóstomo disse, que a verdadeira oração não é simplesmente aquilo que os nossos lábios pronunciam, mas é aquilo que vem das profundezas da nossa alma, aquilo que nasce da angústia, da mais profunda angústia. Ou seja, se somos pais, educadores, líderes, pastores, etc., que de fato se preocupam com os nossos pequeninos, a nossa maior preocupação seria exatamente essa: ver o Espírito Santo fortalecendo a identidade mais profunda, o ser interior dos nossos filhos, não apenas criando o ambiente externo para que eles cresçam e para que eles se deem bem na vida, profissionalmente, relacionalmente, afetivamente. Isso é importante, orem por isso, mas orem para que o interior deles, a paisagem interior deles seja uma paisagem moldada, formada pela presença e pelo poder do Espírito de Deus. Orem e coloquem-se de joelhos para que Jesus Cristo habite. Aquilo que em João, capítulo 14, Jesus fala para os seus discípulos, para que Ele e o Pai façam em nós a sua habitação, a sua moradia, para que isso aconteça na vida das nossas crianças, para que elas compreendam o incompreensível, o amor de Deus que excede o entendimento, e para que elas sejam tomadas de toda a plenitude de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, pais, mães, avós, tomem isso a sério. Tomem isso com responsabilidade. Eu sei que todos vocês se preocupam, como eu me preocupo, com a segurança, com o futuro, com a estabilidade, com a formação, com os relacionamentos dos nossos filhos e netos, todos nós. E fazemos isso com zelo, nos sacrificamos para que isso aconteça, para que eles tenham o melhor que podemos oferecer, mas isso não é suficiente. Não é. E existem algumas necessidades vitais, cruciais, que só Deus pode fazer. Só Deus. Eu não tenho condições, por mais que eu deseje, por mais que eu me empenhe, eu não tenho. Somente Deus. Essa consciência da nossa mais absoluta necessidade e dependência dEle, não precisa esperar até uma dificuldade trágica, uma perda, um desemprego, uma enfermidade grave. Nós não precisamos esperar isso para entender a nossa desesperada necessidade de Deus. Que essa compreensão nos ajude. E aqui nós terminamos com essa doxologia, uma das mais bonitas que nós encontramos no Novo Testamento, quando Paulo termina dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Aquele que é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós desejamos. É diante dele que nós nos colocamos de joelhos, nos prostramos e clamamos para que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. Pai querido, nós te agradecemos por essa oração. Essa oração que precisamos fazer pelos nossos filhos e netos, esse clamor que brota das profundezas, essa necessidade que nos empurra e nos faz prostrar diante de Ti e clamar, ó Deus,
dos lugares mais profundos da nossa alma, por aquilo que só o Senhor pode fazer. Ó Deus, no mundo que cada vez mais tem se empenhado e esforçado para afastar os nossos filhos e netos de Ti, ó Deus, que o nosso joelho se dobre e o nosso clamor chegue até os Teus ouvidos, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor promova na vida deles aquilo que só o Senhor e a sua graça pode realizar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.